O Evangelho de João é o auge da revelação bíblica, reconhecido como o livro mais lido do mundo. Sua mensagem tem sido um instrumento poderoso nas mãos de Deus, conduzindo multidões aos pés do Salvador. Estudar este livro é adentrar no Santo dos Santos, além do véu, para contemplar a glória do Filho de Deus. Por isso, precisamos nos aproximar com muita reverência, como quem tira a sandália dos pés ao caminhar em terra santa. Este evangelho é o coração da revelação bíblica, é um verdadeiro marco na história e não podemos ler ou meditar de qualquer forma neste texto sagrado. Stephen Lawson o chama de o Monte Everest da teologia, o mais teológico dos evangelhos. Charles Erdman o considera o mais conhecido e amado entre todos os livros da Bíblia. Já o renomado escritor William Hendrickson destaca que é o livro mais maravilhoso já escrito, enquanto Lawrence Richards o descreve como o Evangelho Universal. Vamos juntos explorar esse tesouro literário e espiritual que tem iluminado gerações ao longo dos séculos. Se inscreva em nosso canal, aperte o sininho de notificações, compartilhe e deixe também o seu comentário e vamos juntos para mais uma lição, para mais um trimestre, permitindo Deus. Amém? Vamos juntos para mais uma lição, em nome de Jesus? Isso, queridos. Abra a sua Bíblia agora. Abra a sua Bíblia, abra a sua lição, porque é importante aquele que estuda a escola bíblica, né, que é aluno da escola bíblica, é importante que você esteja nas mãos, né, de posse aí com a sua lição. Se você ainda não tem, adquira a sua lição. É muito importante. A lição que nós abordamos aqui é a lição da CPAD. Nós estamos no segundo trimestre do ano 2025 e nós iremos, nesse trimestre, estar estudando o tema desta lição, que é o Verbo se fez carne. Ou seja, iremos estudar Jesus sob o olhar do apóstolo do amor, o apóstolo João. E nós queremos, assim, com muita alegria, estar compartilhando com os irmãos esta temática, esta lição, para a glória de Deus. Eu espero que você possa ser ricamente abençoado com esta lição. Na lição deste trimestre, nós iremos falar sobre o Verbo que se fez carne, a partir da compreensão ou dos textos que está no Evangelho segundo escreveu o evangelista João. E é importante que você tenha a sua lição. Se você puder, também adquira o livro de apoio, tá bom? É muito importante que você possa ter em suas mãos o livro de apoio. Claro, Bíblia também é importante ter a Bíblia à sua disposição. É importante ter papel, ter caneta para fazer as devidas observações, as devidas anotações também. Queridos irmãos, nesse trimestre nós iremos falar, então, na primeira lição, o verbo que se tornou carne, em carne. Lição 2, vamos falar sobre o novo nascimento. Lição 3, a verdadeira adoração. Lição 4, Jesus, o pão da vida. Lição 5, a verdade que liberta. Lição 6, o bom pastor e as suas ovelhas. Lição 7, eu sou a ressurreição e a vida. Lição 8, uma lição de humildade. Lição 9, o caminho, a verdade e a vida. Lição 10, a promessa do Espírito. Lição 11, a intercessão de Jesus pelos discípulos. Lição 12, do julgamento, a ressurreição. Lição 13, renovação da esperança. Irmãos, serão 13 ricas lições para o nosso crescimento espiritual, tá bom? Que possamos tirar a sandália dos nossos pés, porque nós estamos pisando em terra santa, e é uma lição muito rica, muito oportuna para o nosso crescimento espiritual. Então, nós iremos estudar na lição de hoje o verbo que se tornou em carne. O nosso texto da leitura bíblica para aqueles que não possuem lição está no livro segundo escreveu o evangelista João, capítulo de número 1, verso 1 ao verso de número 14, tá bom? Esse é o nosso texto da leitura bíblica em classe, que a gente vai ler daqui a pouco. A lição, inclusive, é um comentário desses versículos que a gente vai aqui nos aprofundando, meditando e compreendendo também essa porção da palavra de Deus, tá bom? É importante lembrar aos irmãos que nesse trimestre nós temos como comentarista o pastor Elienay Cabral, tá bom?
Então nós temos como comentarista desse trimestre o pastor Elinay Cabral, este que comenta, né, que traz aqui esse comentário do evangelista João. O pastor Elinay é um pastor já de longas datas, né, como escritor da CPAD, como um comentarista também das lições da escola bíblica, e nós temos assim a honra de trazer para os irmãos este comentário também baseado na lição escrita pelo pastor Elinay Cabral, tá bom? Que é uma lição muito boa, muito rica, que vai contribuir para o nosso crescimento espiritual. Amém, queridos irmãos? Então, já feito aqui essa pequena introdução da nossa lição, do que nós iremos ver ao longo desse segundo trimestre, vamos então para a lição de número 1. E a lição de número 1 nos traz então o tema o verbo que se tornou em carne. O verbo que se tornou em carne. E na lição de número 1 a gente vai abordar essa mensagem do apóstolo João mostrando o verbo que se tornou em carne, tá bom? Isso é um dos maiores acontecimentos, irmãos, da história da humanidade. Quando Deus se faz homem e habita entre nós. Como disse o evangelista Mateus, ele é o Emanuel, é o Deus conosco. Isso é de uma grandeza inexplicável, irmãos, inexplicável. Porque nós temos aí o nosso Deus se tornando carne para habitar entre nós. É uma coisa assim, sabe, que nós iremos inclusive falar aqui nesta lição, de uma grandeza inexplicável, muito grande. Queridos, vamos então aqui para o nosso texto áureo e para a nossa verdade prática da nossa lição. Se você puder aí, já acompanhe conosco. Nosso texto áureo está no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 1, verso de número 14, que diz assim: E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Veja que o nosso texto áureo já nos mostra, ou já nos aponta diretamente para o tema da nossa lição de hoje. E o verbo se fez carne. O verbo aqui é uma referência ao próprio Jesus, que é o próprio Deus. Ele se fez carne, ele não tinha essa natureza material, mas ele se fez nesta natureza material para habitar entre nós. E a gente vai entender aqui o que significa, né, que ele habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. A expressão unigênito aqui, referindo-se então ao Filho de Deus, a Jesus Cristo, cheio de graça e de verdade. Amém? A nossa verdade prática diz assim: e o verbo de Deus inseriu-se na história, assumindo a forma de homem para redimir os pecadores. Então veja, o verbo de Deus, ou seja, Jesus, ele inseriu-se, entrou na história temporal, abraçando os limites da nossa história e assumindo então a forma de homem para nos redimir, para nos salvar. Esta foi então a grande obra feita por Jesus ao vir aqui assumindo a forma humana. Vamos então para a nossa leitura bíblica em classe, se você puder agora. Abra também a sua Bíblia, caso você não tenha a sua lição, para nós lermos o Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 1, verso de número 1 ao verso de número 8. Ou melhor, ao verso de número 14, tá bom? Do verso 1 ao verso de número 14. Diz assim a palavra de Deus: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Verso de número 9. Ali estava a luz verdadeira,
que alumia a todo homem que vem ao mundo. A estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas todos quantos receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Essa é a nossa leitura, é o texto que nós iremos trabalhar na nossa aula de hoje, inclusive falando aqui sobre a nossa temática e o verbo que se tornou em carne. Nós iremos meditar um pouco nesse texto, que tem uma relação aí direta também com o texto do Gênesis, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Então aqui no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Temos aqui uma relação também direta com isso. Vamos ver então para olhar para os objetivos da nossa aula de hoje. Primeiro objetivo, apresentar as informações introdutórias sobre o Evangelho de João. Vamos aqui falar sobre o autor, sobre a data, o destinatário, o propósito do livro, e esse é o nosso primeiro objetivo. Segundo, revelar o Senhor Jesus como o Verbo de Deus. Vamos mostrar como o texto nos apresenta isso. E por fim, explicar tanto doutrinariamente como biblicamente a manifestação do Verbo. Ok? Tranquilos? Vamos então seguindo aqui com a nossa lição e vamos então para o ponto 1 da nossa lição de hoje. No trimestre, nesse segundo trimestre, nós iremos então estudar o Evangelho de João, que, diga-se de passagem, é um dos evangelhos mais lidos, é um dos evangelhos que mais traz evidências sobre a divindade de Jesus. Quando a gente lê, por exemplo, o Evangelho de Mateus, Mateus está voltado a apresentar Jesus como rei. Ele apresenta, então, Jesus para os judeus. Nós temos o evangelista Marcos, que tem uma escrita voltada a apresentar Jesus como o servo, mostrar Jesus como servo. Já o evangelista Lucas, ele escreve o seu evangelho com o propósito de mostrar que Jesus ele fez-se homem. Já o Evangelho de João, ele mostra que o Jesus homem, ele era também divino. Ou seja, ele é tanto Deus como ele é também humano. Então, o Evangelho de João mostra a humanidade de Jesus. E o propósito é mostrar que este Jesus humano, ele era o Filho de Deus. Então, nós temos algumas semelhanças e algumas diferenças. O evangelho, segundo escreveu João, ele é um evangelho singular, tendo em vista que ele não faz parte dos evangelhos sinóticos, Marcos, Lucas e João. Ele traz uma visão bem diferente acerca de Jesus, até por causa do seu propósito. Você vê que os três evangelhos são sinóticos, eles narram as mesmas passagens de ângulos diferentes. O evangelho, segundo escreveu João, também mostra Jesus de um ângulo diferente, mas ele se atém àquilo que não foi abordado pelos outros. Inclusive, tudo aponta que esse evangelho foi o último evangelho a ser escrito, e veja que ele não se debruça sobre os demais para escrever sobre Jesus, mas ele traz coisas particulares acerca do Senhor Jesus. É neste evangelho que nós temos então registrado 8 milagres. Todos esses milagres com o propósito de apresentar Jesus como o Filho de Deus, de apresentar, então, Jesus aquele de quem nós temos a vida eterna. Então, esses milagres, João chama de sinais, que apontam para uma direção. Sinal aponta para uma direção. Então, vejam, nesse evangelho nós temos o primeiro milagre, que é o da transformação da água em vinho. O segundo milagre, o primeiro está no capítulo 2, o segundo milagre está no capítulo 4, onde nós temos a cura de um oficial. No capítulo 5, nós temos a cura do paralítico do tanque de Betesda. No capítulo 6, nós temos a multiplicação dos pães e peixes. No capítulo 6 ainda, nós temos Jesus também acalmando a tempestade e andando sobre as águas. No capítulo de número 9, nós temos Jesus então curando um cego de nascença, mostrando que ele é a luz do mundo.
No capítulo de número 11, nós temos a ressurreição de Lázaro. E no capítulo de número 21, nós temos então Jesus fazendo o milagre da pesca maravilhosa. Então nós temos aí esses 8 milagres no evangelho, segundo escreveu o evangelista João. É neste evangelho também que nós temos as expressões que identificam Jesus com o Deus que apareceu para Moisés, quando disse: eu sou o que sou. No evangelho nós temos Jesus dizendo: eu sou a verdade e a vida. Nós temos Jesus dizendo: eu sou o pão da vida. Jesus dizendo: eu sou a videira verdadeira. Nós temos estas expressões que apontam para Jesus como sendo o próprio Deus. E o evangelho já abre com esta deixa. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Diferente do que ensina a tradução Novo Mundo, que vai na contramão, negando então que o verbo estava com Deus e que o verbo era Deus, nós temos aqui uma evidência clara na Bíblia, nos textos originais, nos textos gregos, que apontam então para Jesus como o verbo que estava com Deus e que era o próprio Deus. Ok? Feita essa apresentação rápida aqui do Evangelho, nós iremos então já adentrar aqui sobre a autoria e a data. O autor deste Evangelho fica claro para nós que é o evangelista João, este irmão de Tiago, filho de Zebedeu, e chamado primeiramente para ser discípulo de Jesus e posteriormente também para ser apóstolo do Senhor Jesus. Este que também pastoreou na Ásia Menor, provavelmente depois que Jerusalém foi atacada pelos seus imperadores, então é destruída, então ele vai para a Ásia Menor e provavelmente é o pastor ali da cidade de Éfeso. Então João é este, o apóstolo de Jesus, aquele que não morreu ao fio da espada, nem crucificado, mas vai morrer na velhice, conforme lhe foi prometido ainda quando discípulo de Jesus. Este evangelista é quem escreve então esse evangelho. Com quais evidências? Pastor, ele diz que é o autor? Não. É verdade que ele não se identifica no próprio livro como o autor. Isso nos mostra humildade. Ele então escreve este livro mostrando apenas que ele é o discípulo amado. Então, esta evidência de ser ele o discípulo amado, que nós sabemos pelo contexto do Novo Testamento, que era uma referência ao próprio João, filho de Zebedeu, irmão de Tiago. Então veja, este João não é o João Batista, não confunda. O João Batista que ele fala inclusive aqui no versículo de número 6, que houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João, aqui é uma referência a João Batista. Este aqui é o João, filho de Alfeu, irmão de Tiago, melhor, João, filho de Zebedeu, irmão de Tiago, e este é então o discípulo o apóstolo de Jesus, ok? Tranquilo? Então, irmãos, este é o autor. As evidências internas mostram que ele era o escritor deste livro, ele teve uma visão ocular daquilo que Jesus fez, ele viu cada detalhe que ele está escrevendo, com algumas exceções em que possivelmente ele contou de que ele ouviu de alguém, ou que ele narrou aquilo que alguém contou, mas percebemos que se trata de um testemunho ocular dos acontecimentos. Há também muitas evidências externas que apontam para João como autor. Nós temos, por exemplo, o próprio discípulo de João, Policarpo, é um dos que afirmam que este é o autor do Evangelho, aponta para ele como autor do Evangelho. Nós temos também, irmãos, vários outros autores que apontam também ele para ele como autor. Né? No período do primeiro século, nós temos então vários escritores que eles dizem, né? Como por exemplo os chamados pais da igreja, Policarpo, nós temos Atanásio, nós temos tantos outros que escreveram também mencionando João como o autor deste evangelho, ok? Eles apontam para João como o autor desta maravilhosa escrita, desse evangelho maravilhoso que nós temos em mãos. Então, há muitas testemunhas externas que apontam para ele como o autor deste livro, ok? Então, queridos, nós temos também a data em que esse evangelho foi escrito,
provavelmente foi escrito aí entre 60, o ministério dele aí, o autor coloca no seu livro, olha o que ele diz aqui, ó. João utiliza uma linguagem própria da sua maturidade apostólica, pois quando escreveu esse evangelho havia se passado mais de 40 anos do seu ministério apostólico, entre 60 e 70 depois de Cristo. Então ele usa um vocabulário singular nesse prólogo, levando muitos eruditos à conclusão de que o apóstolo tinha incorporado em seu evangelho. Então veja que o nosso autor da lição aponta para uma data aí possivelmente em que ele escreve esse evangelho, certo? Uma data provável da escrita desse evangelho é depois de 70, pois nós temos algumas evidências internas que apontam para isso. Então veja, provavelmente de 80 a 90 aí mais ou menos, eu creio mais nessa escrita mais tardia para o autor deste livro, ou seja, João escreve provavelmente nesse período, tendo em vista que o Apocalipse ele escreve aí entre 90 e 100, nós temos aqui então o Evangelho de João sendo escrito aí, admite-se que ele tenha sido escrito entre 80 e 90 depois de Cristo. De acordo com estudiosos, o Evangelho de João apresenta uma doutrina genuína sobre a divindade de Jesus Cristo. Assim, as expressões o verbo divino, a palavra que se fez carne, são de grande importância também no Evangelho, ok? Nós temos, irmãos, também o propósito deste evangelho. Qual o propósito? O próprio livro, lá em João capítulo de número 20, versículo 31, ele diz que o propósito deste livro é levar o leitor a crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e ao crer, encontrar a vida em seu nome. Então, o propósito do evangelho de João é levar as pessoas a crer que Jesus é o Filho de Deus. E ao crer, possam então ter vida em seu nome. Esta é a proposta deste livro. Então não é por acaso que alguns especialistas referem-se à primeira parte do capítulo, né, o versículo de 1 ao versículo de número 14, como o prólogo do Evangelho, ou seja, a introdução do Evangelho. O nosso autor ainda pontua que, neste trecho, o apóstolo apresenta Jesus como o enviado de Deus ao mundo para fazer parte da história. Assim sendo, o Logos é a encarnação o Logos é a encarnação do Filho de Deus, ou seja, é a palavra encarnada, é o próprio Jesus. Então, Logos aqui, o verbo, é a palavra encarnada. E aí nós temos a natureza de Jesus. O nosso autor, na lição, ele diz assim: apesar de o Evangelho de João sublinhar de forma clara a dimensão divina de Jesus, o apóstolo também aborda a sua natureza humana. Então veja, embora a grande ênfase do Evangelho esteja em falar da divindade de Jesus, este também aponta para a sua humanidade. Por exemplo, em João capítulo 8, versículo 39 ao 41, nós temos um momento em que os escribas e fariseus queriam matar Jesus. Só é possível matá-lo se ele tiver uma natureza humana. Então, aponta para a natureza humana de Jesus. Nós temos também, por exemplo, lá no Evangelho de João, capítulo 9, versículo 11, apontando também que ele era humano. Vamos ler aí esse texto de João, capítulo 9, versículo de número 11. Esse texto que também lança luz à sua humanidade. Ok? João, capítulo 9, versículo de número 11, diz assim, ó. E ele respondeu: o homem chamado Jesus fez lama. Veja, o homem, o cego que foi curado, quando questionado sobre quem o curou, ele diz um homem chamado Jesus, mostrando que ele viu Jesus literalmente como um ser humano normal, um ser humano comum. Então veja que ele fala um homem chamado Jesus, ele cuspiu no chão, fez lodo, botou nos meus olhos e eu fiquei bom, eu fiquei curado. Fui ao tanque, me lavei e fiquei curado. Então veja que o texto aponta para a natureza humana de Jesus. Embora o texto ele realça mais a divindade de Jesus como Filho de Deus, mas obviamente também discute
a sua humanidade, inclusive por meio da sua morte expiatória que aponta para a humanidade de Jesus em favor dos pecadores. Em João, tanto a divindade quanto a humanidade de Jesus ele é afirmada. Então, é possível fazermos teologia sobre a humanidade e a divindade de Jesus a partir do Evangelho, segundo escreveu João, porque esse livro aponta também para essas duas naturezas de Jesus, que foi tão bem trabalhada na lição anterior, quando falamos sobre a cristologia, né, várias lições abordando o aspecto cristológico, e nos deixou muito claro essa questão. Ok? Tranquilo? A sinopse do ponto 1 diz o seguinte: o Evangelho de João foi redigido com o propósito de nos fazer crer que Jesus é o Verbo divino e, por consequência, termos vida nele. Então, veja, o Evangelho ele é escrito com este propósito, para nos fazer crer que Jesus é o Filho de Deus, é o Verbo divino, é o Deus que se fez carne. E ao crermos, nós temos vida. Então veja que a vida está no crer que Jesus é o Filho de Deus. E isto está muito claro para nós neste Evangelho. Ok? Tranquilos? E aí você vê que João conta os milagres para confirmar a divindade de Jesus. Os 8 milagres do Evangelho então, para confirmar a divindade do Senhor Jesus. O evangelista João chama esses milagres de sinais, apontando então que cada milagre foi realizado com um propósito, tendo em vista um alvo, ok? Jesus está apontando para uma direção. Quando ele fez o milagre da multiplicação dos pães e peixes, ele estava dizendo para aquela multidão que ele é o pão da vida. Quando Jesus curou o cego na essência, ele declara, eu sou a luz do mundo, ou seja, ele é aquele que abre nossos olhos para enxergarmos como Deus enxerga, ao invés de enxergarmos apenas trevas. Quando Jesus, por exemplo, ressuscitou Lázaro, ele ressuscita para mostrar que ele é a ressurreição e a vida. Quando ele transforma a água em vinho, ele faz para mostrar que ele é a verdadeira alegria. E aí você tem, então, os milagres apontando para uma direção, ok? Os milagres não foram feitos aleatoriamente, além de atender a necessidade humana, foi feitos com propósitos para mostrar um determinado aspecto da sua divindade, da sua natureza divina, ok? Tranquilos? Podemos avançar? Vamos juntos? Segundo tópico da nossa lição, Jesus, o Verbo de Deus. Jesus, o Verbo de Deus. Bom, a revelação que ultrapassa o passado. Quando nós olhamos para o nosso texto, no versículo de número 1, nós percebemos então, queridos, leia aí comigo, por favor, João capítulo 1, verso 1, que diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Veja que esse texto não apenas faz um paralelo com Gênesis, para mostrar que ele estava na criação, mas veja que o texto aponta que ele era o próprio Deus. Ou seja, queridos, é uma revelação que ultrapassa o passado, que ultrapassa a existência da humanidade, a existência da criação. Quando o apóstolo João redigiu a introdução do primeiro capítulo do Evangelho, no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus, é provável que tenha como referência o texto de Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra, porque este primeiro versículo do Evangelho mostra que o Verbo é Deus, no princípio, possuindo assim uma existência infinita, ou seja, não tem começo nem fim. Ou seja, Jesus está muito além do passado. Desde o princípio, o Verbo já existia com Deus, estava com Deus e o Verbo é Deus. Amém? Isso está muito claro para nós, né, nesse texto, apontando então que ele tem uma existência para além do passado. Jesus tem uma existência, irmãos, na verdade ele é pré-existente, né? Ou seja, ele não teve um tempo em que ele não existia, não houve um tempo em que ele não existia, ou um tempo que ele passou a existir, não. Ele é Deus, ele sempre existiu, ele é autoexistente, ele é pré-existente, ok? Então, compreender isso é fundamental.
E aí nós percebemos a natureza do verbo. Tal como Deus é, eterno, infinito, todo-poderoso, onisciente, onipotente, onipresente, tal como Deus é, Jesus também é. Ou seja, ele é Deus. Mais adiante, nós encontramos, inclusive no livro do Apocalipse, no capítulo 1, versículo 8, o próprio evangelista dizendo que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Então veja que o texto aponta nitidamente para ele como o alfa, a primeira, né, o princípio, o começo, e o ômega, o fim também de todas as coisas. Não mostrando quando ele passou a existir, mas mostrando que ele sempre foi. Então veja que essa questão de passado, presente e futuro é uma questão muito nossa. Mas veja que Jesus, ele sempre existiu. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele é aquele que era, que é e o que há de vir. Ele é o Todo-Poderoso, conforme descreve o Evangelho. Então, queridos, o evangelista nos apresenta Jesus como Logos de Deus, a palavra encarnada que habita entre os homens. Portanto, enquanto o Verbo encarnado, Jesus é reconhecido por muitos e adorado como Deus. Se você vê isso, ao longo de toda a história do cristianismo, aponta que essa sempre foi a crença comum, que Jesus é o Filho de Deus, é o Verbo que se fez carne, é o Emanuel, é o Deus conosco. Então isso se crê e se defende e se prega desde o princípio, ok? E aí nós temos também, ou melhor, desde o início da história da igreja já se compreende esta verdade. Nós temos ainda no verso 1 em 1, que no princípio era o verbo, ou seja, conforme já nos referimos no grego do Novo Testamento, a palavra se traduz por verbo, é a palavra logos, que significa palavra. O conceito de logos traz consigo a noção de expressão tanto da razão quanto da linguagem. Então, a palavra logos, ela nos traz essa noção tanto da razão como também da linguagem. E aí nós temos, nesse sentido, a forma mais adequada de compreender este termo relaciona-se com as maneiras pelas quais Deus se manifesta ao ser humano. Assim, o conceito mais apropriado para o Logos encontra-se em Jesus, que representa a expressão da divindade, a revelação de Deus. Então, este texto de João, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, aponta literalmente para a natureza de Jesus. Para a natureza de Jesus. Ele é Deus, ele é divino. E veja que o texto aponta que nada teria sido feito sem ele. Então ele é a palavra, ele é o Logos, ele é aquele que traz as coisas à existência. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Olha que interessante, irmãos, mostrando aí a autoridade que também repousava sobre o Filho de Deus, sobre Jesus, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Amém, queridos? Então, o que João quis dizer quando ele diz que Jesus, ele é o verbo, quando ele usa a expressão verbo? Veja, o verbo, ele é, na verdade, o agente da criação. O verbo é o agente da criação. Embora a palavra logos, no grego, era muito usado entre os filósofos e tinha ali uma relação direta com o princípio da razão que governa o mundo, o pensamento, a cultura. Mas veja que no texto aqui, a descrição de Jesus como verbo feita por João indica claramente que ele se refere a um ser humano que conheceu, que ele amou e que, ao mesmo tempo, esse ser humano ele era o Criador do universo, ele é a suprema revelação de Deus, ele é a deidade encarnada, ele é o Deus encarnado. Então veja que quando João fala de Jesus como verbo, ele aponta tanto para a humanidade de Jesus, como também aponta para a divindade de Jesus. Então, essa é a compreensão que nós temos dessa referência que João faz acerca de Jesus como verbo, ok? E agora, também adentrando aqui no sinopse do nosso ponto 2,
O Evangelho de João retrata Jesus como o Verbo divino que se fez presente na humanidade. Eu gosto de uma expressão muito interessante usada por Charles Swindoll no seu livro sobre Jesus, na coleção Heróis da Fé. Ele diz que Jesus, né, é o Deus de fralda, irmãos. Olha que expressão, né? Deus de fralda. Maria teve a graça de gerar, né, de ter dentro de si a divindade, de segurar no braço a divindade, de colocar fraldas na divindade. Meus irmãos, isso aqui é algo que mostra aquilo que Paulo descreve lá em Filipenses capítulo 2, que sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo. Não que ele abandonou a sua essência, mas ele abandona seus atributos, ou melhor, abre mão dos seus atributos para habitar entre nós, porque habitando entre nós, Jesus ele está limitado em vários aspectos. Jesus tem cansaço, tem fome, tem sede. Jesus precisa caminhar longas distâncias para às vezes ir para um local ou para resolver determinada coisa, por exemplo, para ir a Jerusalém, para ir a Galileia, para ir à Judéia. Então veja que nós temos aí várias limitações que agora repousam sobre esta atitude dele assumir a forma humana, dele se fazer carne. Então veja que Jesus, em tudo ele foi tentado, em tudo ele também passou, né, como nós passamos, como qualquer ser humano, embora Jesus não tenha sido tentado no que diz respeito à sua própria natureza, mas ele sofreu diversas tentações externas, como qualquer ser humano enfrenta tentações. É claro que Jesus não tinha tentações internas, porque a sua natureza não era pecadora. Assim como nós temos assim uma natureza pecadora, e há muitas tentações que são provenientes da nossa própria natureza, diferente de Jesus, que foi tentado externamente, não internamente. Tentado externamente porque ele foi tentado por influências do inimigo a pecar, mas não teve dentro de si nenhum desejo pecaminoso, compreende? E aí nós temos o nosso terceiro ponto da nossa lição, falando sobre a encarnação do Verbo. No primeiro subponto do ponto 3, o autor diz assim, a manifestação do Verbo e a luz do mundo. João ele vai identificar Jesus como o Criador de todas as coisas, mediado pelo Pai através do poder da sua palavra, e a seguir ele faz uma distinção entre luz e trevas. Ele diz que as trevas simbolizam a obscuridade espiritual, provocada, obviamente, pelo pecado. No entanto, Jesus enviou João Batista para testemunhar e proclamar sobre a luz. Então, João Batista vem para abrir caminho, ele vem para preparar a terra para a chegada do Messias. Então, veja que a verdadeira luz, o próprio texto diz que João não era a luz, ele testificava da luz, mas não era a luz, porque a verdadeira luz é Cristo, que foi anunciada por João Batista, mas que os homens decidiram, infelizmente, rejeitar, como nós temos também nos versos 9 ao verso de número 12. Olha o que diz o texto do Evangelho segundo escreveu João, verso 9 ao verso 12. A verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por ele, por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Então aqui nós temos, irmãos, que ele é a luz, nós temos aqui que ele é o Verbo que veio ao mundo, ele é o próprio Deus. Aqui também nós temos que o mundo para qual ele veio não o receberam. E ele declara que todos quanto receberem, ele dá o poder de serem feitos filhos de Deus. Então veja, quando nós recebemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, é que nós passamos a ser filhos de Deus. É por isso que a gente faz uma distinção de que aqueles que não reconhecem Jesus como Senhor e Salvador, ainda não é filho, ele é criatura. Mas quando nós cremos, nós nos tornamos filhos de Deus. Então, não podemos dizer que toda a criação todos os homens são filhos de Deus. Não, todos os homens são criaturas. Agora, filhos de Deus são aqueles que creem em seu nome, ok? O nosso segundo
subponto do ponto 3 diz assim: o privilégio de nos tornarmos filhos de Deus. Como mencionei para os irmãos, o versículo 12 e versículo 13 aponta para isso. A todos quanto receberem, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. O verso 13 diz assim: os que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, mas da vontade do homem, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então veja aqui ele faz referência que nós nos tornamos filhos de Deus quando nascemos não segundo a carne, ou seja, do nascimento natural, mas quando nós nascemos de novo por meio do Espírito. Dessa forma, irmãos, a gente entende que o crente é aquela pessoa que nasceu duas vezes. Ele nasce fisicamente, depois ele nasce espiritualmente. Ele também é aquela pessoa que só morre uma única vez, né? Porque ele vai morrer agora fisicamente, mas não vai morrer espiritualmente, vai morrer agora. O corpo físico morre, mas a alma continua viva diante de Deus e vive para sempre com o Senhor. Então, veja que nós nascemos duas vezes para morrer uma vez, diferente daqueles que nascem uma única vez para morrer duas vezes, porque não reconhecem Jesus como seu Senhor e Salvador Jesus Cristo, consequentemente não nasce a segunda vez, e por isso vai morrer duas vezes, vai morrer a morte física e vai morrer a morte eterna. Compreende? Então, olha como é importante nós entendermos o privilégio que nos foi dado de nos tornarmos filhos de Deus ao crer no seu santo e maravilhoso nome. Ainda nós temos o terceiro subponto do ponto 3, a manifestação e habitação do verbo. Veja que o verbo se fez carne e diz o texto, habitou entre nós. A expressão habitou aqui nesse texto é uma expressão muito rica porque é uma expressão traduzida do grego que significa que ele armou o seu tabernáculo, a sua tenda entre nós. Ele veio para habitar literalmente entre nós, para estar. Ele armou a sua tenda entre nós. Ou seja, antes Deus habitava através das tendas, né, feita por Israel, pelo tabernáculo, e Deus visitava o tabernáculo esporadicamente, mas agora o evangelista está dizendo que ele reside entre nós, representando então a manifestação plena da presença divina no mundo. Ele habita, ele está, em certa expressão, ele tabernaculou, né, porque ele armou a sua tenda entre nós, entende? Então ele é o verbo que se fez carne, ou seja, uma conotação muito rica, né, que mostra aí um conceito que vai além dos conceitos filosóficos, para mostrar então que ele se fez carne e habitou entre nós, como diz aí o texto do verso 14. Amém, queridos? A nossa verdade, a nossa sinopse do ponto 3 diz assim: por meio da manifestação do verbo de Deus, a luz do mundo, temos a bênção de sermos considerados filhos de Deus. Por meio da sua manifestação, do verbo que se fez carne, a luz do mundo, nós temos essa bênção, irmãos. É um privilégio crer e se tornar, então, filho de Deus. Crendo, já não somos mais criaturas, já não somos mais bastardos, mas somos, então, co-herdeiro com Cristo. Nós somos filhos de Deus. Amém, queridos? Que possamos, então, crer em Jesus como o Filho de Deus, para que, crendo, tenhamos vida em seu nome. Amém, meus irmãos? Eu quero finalizar, então, a nossa aula de hoje trazendo para você esta frase muito importante, tá bom? Esta frase que diz assim, ó: em Cristo, o Verbo eterno abraçou nossa humanidade para que nós pudéssemos abraçar a eternidade. Então, veja, em Cristo, o Verbo eterno, ele vem e se torna humano, uma forma dele abraçar, então, a humanidade. Ele assume a nossa natureza, se faz homem para que nós possamos agora abraçar a eternidade. Abraçando a Jesus, crendo em Jesus, nós abraçamos também a eternidade. Amém, queridos? Tranquilos? Alguma pergunta, alguma dúvida? Eu espero que tenha sido clara. A nossa lição de hoje, a primeira lição, é uma lição teológica, uma lição mais didática, tá bom? E a gente vai nos aprofundando também com as próximas temáticas, abordando aí a nossa lição, que vai falar sobre o verbo que se fez carne, o Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Amém, queridos? Meus queridos e amados irmãos, chegamos ao finalzinho de mais uma pré-aula da sua escola bíblica
e nós estamos aqui no canal EBD Explicada 2.0. Que Deus abençoe sua vida. Muito obrigado pelo carinho de ter ficado até aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, aperte o sininho de notificações e vamos juntos aprender mais da poderosa palavra de Deus. Hoje começa uma jornada aí de 3 meses e queremos estar juntos, crescendo na graça e no conhecimento que há em Cristo Jesus, tá bom? Que Deus te abençoe, fica na paz e até a nossa próxima pré-aula aqui do seu canal EBD Explicada 2.0. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.